Fala pessoal, tudo bem? Estamos retornando com o nosso programa da TV Cresce Rio, o Cresce Entrevista. Mas antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal e deixar aquele like no vídeo. Nós estamos sempre compartilhando conteúdo de qualidade para você aproveitar. E hoje nós vamos conversar com o Marcos Limão, que é o chefe do Departamento de Fiscalização do Conselho. Nós vamos entender como funciona o setor e como ele é importante para o corretor de imóveis e para a sociedade. Vamos lá? Então, Limão, para a gente começar a entender um pouquinho do trabalho da fiscalização, explica para a gente como é o trabalho do departamento hoje, né? Qual é o foco da fiscalização? Então, o foco da fiscalização hoje, Diego, é até um prazer estar falando com vocês e poder passar essas orientações aí para os corretores e para a sociedade. O foco hoje da fiscalização é o combate ao exercício ilegal da profissão. Na verdade, a fiscalização hoje é centralizada em 80% das ações, das diligências que são efetuadas na rua, são para combater os ilegais, porque são aqueles que realmente trazem problema para o mercado imobiliário, porque não traz uma segurança para os clientes e para a sociedade para poder fazer uma transação segura. Perfeito, Limão. E deixa eu te perguntar, as operações que vocês têm realizado, elas têm tido bastante resultados. Como é que vocês selecionam as regiões e como é que funciona a revisitação dessas regiões que vocês selecionaram? Na verdade, a gente faz uma programação, a gente tem todo um cronograma. A gente, quando chega no final do ano anterior, a gente já faz um cronograma para o ano seguinte, para poder fazer a programação de acordo com o número de denúncias que a gente tem por área, por região. Onde a gente vê que tem uma concentração maior de denúncia é onde a gente tem um grande índice de ilegalidade. E isso traz um resultado muito grande. O nosso retorno da fiscalização para determinadas áreas continua sendo através do número de denúncias, porque também a gente faz um retorno grande para algumas áreas por causa do número de autuações. Se a gente tem uma autuação muito grande naquela determinada área, é porque a gente tem uma grande reincidência naquela área. E a gente precisa sempre caracterizar a habitualidade do exercício legal, para a gente poder encaminhar um processo ao Ministério Público. Então, por isso, a gente procura focar em montar estratégia de acordo com o número de ilegalidade da região. Se a gente vê que aquela região ali tem um número muito grande de ilegais, a gente joga 4, 5, 6 fiscais, ficam a semana inteira naquela região, e dá um retorno muito grande isso, porque, às vezes, o efeito presença da fiscalização na área surte mais efeito do que a própria autuação. Então, a gente procura manter o fiscal lá durante um bom tempo, para os ilegais que estão lá verem assim, opa, calma aí, a fiscalização está batendo aqui direto. E isso, querendo ou não, minimiza o número de ilegais na região. Entendi. Perfeito. E deixa eu te perguntar, as denúncias, elas são muito importantes, você acabou de explanar sobre isso. Por que você acha que o corretor ele deve denunciar essa irregularidade, né? E quais são as irregularidades que ele deve denunciar? Hoje nós temos diversas irregularidades no mercado que podem ser denunciadas. Uma que eu acho que é de extrema importância é a falta do registro de incorporação e a falta do registro de loteamento, para o consumidor ele não ser lesado e acabar fazendo aquisição de um produto, de um imóvel ou de um terreno sem estar legalizado. Inclusive, agora na semana passada e essa semana, inclusive, nós estamos fazendo umas operações junto com as prefeituras para poder combater esses loteamentos e esses empreendimentos que não estão registrados. Que, na verdade, é o gato por lebre, né? A pessoa acaba comprando algo que não existe. Não existe a certidão de nascimento, digamos assim, do imóvel. Então, o próprio corretor de imóveis ele tem essa responsabilidade de vender o imóvel legalizado, de vender o produto legalizado. E a gente acaba chegando lá e deparando com pessoas nos estandes ou em plantões totalmente sem condições mínimas de utilização nenhuma, tanto pelo corretor como pelo cliente. A gente acaba se deparando com ilegais trabalhando nesses estandes. Isso é bom? São dois lados da moeda. O ruim é porque são empreendimentos que não existem, produtos que não existem, trabalhando por ilegais. Mas, por outro lado, a gente vê que está havendo uma conscientização do corretor e do profissional em não pegar um produto errado para vender. Então, a gente tem que sempre levar um lado positivo da coisa. Entendi, Limão. Perfeito. E com relação à denúncia relacionada por exemplo, o corretor está certinho, está trabalhando no stand e de repente ele vê alguma pessoa que não tem Cresce ali. Essas denúncias também vocês cobrem também, né? São. Hoje nós temos, na verdade, 4 a 5 canais de denúncias aqui no Cresce, que é o site, o telefone, o WhatsApp
e o e-mail. E também tem a denúncia que é presencial, que às vezes a pessoa vem aqui na própria sede ou nas delegacias para fazer a denúncia. É de extrema importância essas denúncias quando vêm direto de estandes, ou das próprias imobiliárias, ou o pessoal que está trabalhando no meio da rua, em banca de jornal, em praça, em qualquer estabelecimento, sempre tem aquele que é o aventureiro, né? Aquele cara que vai querer, vou tentar cair na corretagem, que é muito bom, é muito fácil. E não é bem assim. O mais importante para a gente, voltando à parte da denúncia, é que o cara ele se colocar, por exemplo, quando vai fazer uma denúncia por WhatsApp, ele colocar um número de informações possíveis daquela denúncia. Porque nós vamos deslocar um fiscal para aquela localidade, para aquela região, para aquele bairro lá, para poder detectar a ilegalidade que está lá. E muitas das vezes o fiscal acaba perdendo a viagem, porque não tem nada, nenhuma materialidade, não tem nada que comprove ali. É lógico que o fiscal ele vai tentar averiguar ali na região, para tentar achar a ilegalidade, vai fazer isso, com certeza vai fazer isso. Agora é muito ruim, às vezes, a gente fazer um deslocamento e tudo, e chegar lá é uma denúncia sem fundamento, uma denúncia só porque achou que está acontecendo uma ilegalidade ali. Mas hoje eu vou te falar, Diego, 80% das denúncias que estão entrando no Grécia, até por conscientização da sociedade, dos próprios profissionais da área, 80% das denúncias são passíveis de autuação. Elas acabam, finalizam numa autuação por exercício legal. E como você fez na pergunta anterior, hoje não existe somente a denúncia por exercício legal. Existe a denúncia por as condições mínimas de utilização, que é o famoso plantão pirata. Existe a denúncia por falta de registro de incorporação. Existe a denúncia hoje por falta de autorização de venda por escrito, que são pessoas que pegam anúncios e acabam fazendo anúncio sem ter autorização para poder comercializar aquele imóvel. Então, tem diversas denúncias hoje da falta do número do registro nas placas. Estou falando do registro do empreendimento, mas a própria falta do número do registro do CRES, do registro profissional, tanto da pessoa física como da pessoa jurídica. Então, tá um número vasto de denúncias hoje dentro da fiscalização. Recentemente, nós tivemos vários casos televisionados de corretores que aplicaram golpes, né? E de pseudo-corretores, né? Que nem corretores são, que também acabaram sendo presos, né? Pela polícia. O Cresce, a gente sabe que trabalha em parceria, né? Com o Ministério Público, com a Polícia Civil. Como é que funciona? O Cresce participou, junto com a polícia, dessas prisões? Em alguns casos nós participamos sim. Na verdade, em alguns casos nós passamos informações a respeito de ilegais e de corretores que estavam trabalhando, lesando clientes e consumidores. Muitos casos hoje nós vemos aí na televisão o tempo todo passando aí. Que foi aplicado o golpe. Muitas vezes a televisão até coloca como se fosse corretor de imóveis, mas a pessoa nem no CRES possui registro e acaba enquadrando como se fosse corretor de imóveis, e não, é um ilegal que está causando. Não estou falando que nunca não teve de corretor de imóvel, também teve de corretor de imóvel que lesaram o cliente, mas isso é feito uma representação ética dentro do CRES, uma representação que leva à instância superior, onde o cara pode ter o CRES cassado, pode ter uma suspensão, pode ter advertência, de acordo com o teor do que foi lesado, né? do grau do crime, ou então do que foi feito. A questão toda é o seguinte: nós tivemos inclusive, um trabalho que a gente foi até intimado pela Polícia Civil, onde a gente tinha que detectar as pessoas que estavam trabalhando, que causaram e lesaram aos clientes. O problema é que a gente teve que ir na delegacia para poder identificar. Mas por que nós tivemos que identificar? Porque a fiscalização já esteve na verdade, eram três empresas que estavam trabalhando interligadas, e a gente acabou identificando aquelas pessoas que estavam, porque a gente já tinha feito várias autuações nesses locais para exercício legal, inclusive encaminhado ao Ministério Público e tudo. Muitas das vezes agora a própria polícia, o Ministério Público, estão entrando em contato com o Conselho para poder pegar dados, informações a respeito dessas pessoas que estão trabalhando na ilegalidade. Então, a gente está procurando contribuir e ajudar ao máximo para poder, na verdade, desmantelar. Na maioria das vezes são quadrilhas, né? Porque são diversas pessoas que fazem isso para poder lesar clientes. E golpes milionários, né? Não são golpes pequenos, são golpes bem altos, de valores de quantia bem altos, onde lesam diversas famílias. É verdade. E deixa eu te falar, nesse caso também entra a questão das cooperativas habitacionais, porque assim, a gente tem visto também que muita gente tem caído em golpes, né, relacionados a cooperativas, etc., que estão aí transacionando imóveis, né? Que dica que você daria para essas pessoas que estão pensando em fazer
negócios com cooperativas habitacionais? Quando a gente fala em cooperativa, a gente não está falando que todas as cooperativas causam golpe, criam golpes ou estão praticando golpe, não é isso. Mas muitos espertos, aqueles que pensam que são malandros demais, aproveitam a cooperativa por ter criar uma facilidade para o cliente dele fazer uma aquisição do imóvel e tudo, e acaba usando desse artifício para aplicar golpe. Então, quando a gente fala em cooperativa, a gente não pode generalizar. Na verdade, a gente pode ter 200, 300 cooperativas no Rio de Janeiro, mas 3, 4 que algumas pessoas estão utilizando disso para aplicar golpe. O que eu recomendo ao cliente é que, além de buscar o conselho, o Cresce, mesmo o Cresce não sendo específico nesse procedimento de cooperativa, na liberação de carta de crédito, porque isso já se trata de um outro órgão que fiscaliza isso, mas a gente acaba se enquadrando nisso porque essas cooperativas, elas, além de liberarem a carta de crédito, elas estão anunciando imóveis. Então, elas estão colocando anúncios em sites de busca, OLX, em diversos sites, onde eles estão colocando imóvel, estão usando os imóveis de chamarisco para poder vender a carta de crédito. Então, a partir do momento que ele está anunciando imóvel, que ele está intermediando, que ele está ofertando imóvel, aí já enquadra na nossa lei. Então, eu solicito que a sociedade e os próprios corretores, eles entrem em contato com a gente antes de fazer qualquer tipo de negócio. Eu procurar buscar o fortalecimento do conselho que está por dentro do que está acontecendo, e se eles detectarem qualquer tipo de irregularidade, qualquer coisa que venha, assim, uma suspeita que está levando um golpe ou que está tendo alguma prática irregular, procure o conselho, procure a delegacia de polícia da região, aonde, e comunique imediatamente. Entendeu? Porque depois que foi feito, é muito complicado para você pegar aquilo de volta. É muito complicado para você correr atrás. A maioria das cooperativas que tem hoje aí, que estão passando por esse problema, que está tendo problema de caso de polícia, ou então estão aplicando muito golpe, eles acabam desmantelando essas cooperativas quando há muitas reclamações. A repente, não uma ou duas, uma coisa típica, uma ou duas, não. Mas quando tem 10, 15 reclamações, aí vê, opa, calma aí, está acontecendo algum problema ali. Entendeu? Aí a Polícia Civil vai em cima, o Conselho procura agir lá para ver quem são os ilegais que estão trabalhando lá e poder detectar as irregularidades. Perfeito, Limão. Perfeito. Excelente explanação. Para finalizar, eu tenho uma última pergunta aqui, que eu acho que é uma curiosidade de todo mundo que vê o trabalho da fiscalização. Depois da autuação, qual é o processo, como corre o processo dentro do CRES? O que é feito com esse processo de autuação? O trâmite hoje do processo é o seguinte: foi autuado por exercício legal. Todo cidadão ele tem direito a 15 dias de ampla defesa. Mas, independente de qualquer coisa, ele foi detectado ali que ele está na ilegalidade. Ele foi pego na ilegalidade ali. Então, o certo é o quê? Ele se registrar perante o conselho, caso ele queira continuar na profissão. O Ministério Público ele só aceita o nosso processo por exercício legal quando há reincidência, quando há habitualidade. Inclusive, a nossa legislação fala, artigo 13, inciso 2 do CPD, que tem que comprovar que caso a habitualidade, tudo, o mesmo está no exercício legal. Então, o Ministério Público ele só aceita com habitualidade, então aceita com 2 autuações. Como é que é feita a fiscalização? Autuou, exercício ilegal. A pessoa veio e se registrou, às vezes não chega nem a dar tempo de encaminhar ao Ministério Público, porque ela se regularizou perante o Conselho. Vai solicitar o arquivamento dos autos e vai se regularizar perante o Conselho. Entrou para o mercado de forma regular. Ok. Digamos que o Marcos Limão foi lá hoje, autuou o Diego por exercício ilegal da profissão num loteamento lá em Cabo Frio. Então, chegou lá, fizemos a autuação dele e orientamos, lógico, a fiscalização, além de ser punitiva, ela é principal, é orientação. A orientação é primordial nesse momento. Até porque, muitas das vezes, o cara não está trabalhando lá sem orientação nenhuma. A verdade é essa, Diego. A gente pensa que não, mesmo no mundo que a gente vive hoje, não. Mas muitas das vezes a gente chega em locais que o cara, vai aí, trabalha aí, joga aí, vira um tirador de pedido. A verdade é essa. Aí depois o cara que vai realmente ver o que é a profissão de corretor de imóveis. Então, o que a gente faz? A gente chega lá, orienta o cara, faz a autuação do cara e ele procura a regularização dele. Caso ele não se regularize, nós vamos fazer uma nova diligência que o cartório está fazendo, como já foi dito, e nós vamos retornar lá na região para ver se ele continua no exercício legal. Caso o fiscal chegue lá e detecte que continua no exercício legal, ele vai lavrar um novo documento, que é uma constatação, caracterizando a habitualidade. Digamos, o Diego continua no exercício legal, trabalhando no stand tal, no loteamento tal, sob responsabilidade da empresa tal, ou então sob responsabilidade de ninguém, realmente ele tomou por conta própria e está trabalhando. Aí sim, caracterizou isso, pegou as provas necessárias,
a gente caminha todo esse processo ao Ministério Público. Aí o cidadão que foi autuado e tudo, ele vai responder pelo artigo 47 de Contravenções Penais, que é o exercício legal da profissão. Então, digamos, o Diego está trabalhando no exercício legal na empresa Limão Imobiliária, a empresa Limão Imobiliária ela vai ser penalizada por estar facilitando o exercício legal. Então, a autuação do facilitar é competência nossa julgar. O processo do exercício legal é competência do Ministério Público julgar. Há uma confusão muito grande, não é uma confusão muito grande, mas no entendimento até da própria classe, dos corretores, até às vezes de quem é autuado, que fala, poxa, meu processo vai para o Ministério Público? Vai para o Ministério Público, é um exercício legal da profissão. Entendi, Limão. Pô, perfeito, 100%. Explicação. Agora, quem não entender esse processo, né, tem que rever, é só rever o vídeo. Irmão, é só ver o vídeo. Agradeço pela presença, cara. Muito legal ter essas explicações aqui. Quero que você pode deixar um recado agora para os corretores que estão nos assistindo, né? Qual o recado que você queria deixar para eles aí final, né? E deixar também os contatos à disposição aí da fiscalização. Primeiro eu queria agradecer você pelo convite, cara, porque isso é de importância fundamental até para o bom serviço nosso aqui da fiscalização e o andamento daqui em diante, porque, dando um recado até aos corretores agora, cara, é fundamental essa ajuda deles com a gente, essas informações que eles passam de todo o estado do Rio de Janeiro, porque é impossível um fiscal estar em todos os locais ao mesmo tempo, a gente sabe disso, que é humanamente possível, mas quando a gente busca essas informações que vêm, ainda mais da área do interior, alguns bairros aqui que a gente nem está lá toda hora, é muito importante porque eles sabem os detalhes, eles sabem o que acontece, quais as irregularidades que acontecem na região. Então, eu incentivo, eu falo 1 milhão todas as vezes que eu falo com os corretores, eu falo em qualquer tipo de reunião, palestra, eu incentivo muito eles fazerem as denúncias, eles falarem realmente aquela pessoa que está trabalhando na ilegalidade, porque isso, na verdade, quando o cara está trabalhando na ilegalidade, eles vinculam isso à profissão de corretor de imóveis. Na verdade, não é o corretor que está causando esse problema. Na verdade, são aquelas pessoas que estão trabalhando na ilegalidade, que na maioria das vezes estão dando problema e acaba isso contaminando, influenciando na profissão. Entendeu? Então, o incentivo faz sim, que você pode ter certeza que a fiscalização vai estar lá, vai aparecer, não pode aparecer hoje, mas amanhã vai estar aparecendo lá. Como a gente, muitas das vezes, além das denúncias, a gente aparece de surpresa também. Então, nossos canais de denúncia hoje é o WhatsApp da fiscalização, é o site, é o e-mail, é o telefone e também pode fazer a denúncia presencial através das delegacias aqui na sede. Eu agradeço muito a classe, porque nos últimos 2, 3 anos tem aumentado muito o número de denúncias, aumentaram demais o número de denúncias, e isso para a gente é ótimo, porque facilita o nosso trabalho, facilita muito a fiscalização. Tá bom? Muito obrigado aí, Diego. Valeu mesmo pelo convite, tá? Nada, cara. Valeu. A gente está aqui para cada vez mais divulgar o trabalho aí da fiscalização no Conselho.